convite, né? Sabemos que véspera de feriado, à noite, né? Talvez seja complicado, então agradecer o esforço de cada uma, estar aqui presente, né? Para a gente fazer uma discussão aí, né? Passado e as eleições, estamos aí no momento, né, de balanço político, né? Enfim, nós da resistência, né? Aproveitamos aí a vinda do nosso companheiro Valério Karen para nos ajudar aí também nesse debate, né? E hoje a gente lançar juntos aqui, né? O seu novo livro, Armadilhas do Bolsonarismo, os limites do Lulismo. Então, agradecer aí a presença, já passar para o Valério para fazer suas considerações, né? E depois a gente abre aí para mais companheiros que quiserem contribuir com o debate. Muito bem. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação poder voltar a Fortaleza. Na verdade, uma satisfação sair de São Paulo. Nem vos conto o que aconteceu em São Paulo nos últimos meses. Bom, vocês também passaram por poucas e boas aqui em Fortaleza. Estava combinando aqui com a Neri, e quando eu vi a produção de Fortaleza e aquele momento dramático final, eu achei que foi uma intervenção mágica. Eu não creio em Deus, mas sou muito devoto de Santo Expedito, que é uma força muito influente em São Paulo. É um santo que não existe de origem armênia. É o santo das causas urgentes e justas. Portanto, eu acho ele muito simpático. Ele é imaginário, um armênio que não existiu e cuida das causas que me são mais queridas, que são as urgentes e justas. E, evidentemente, a derrota do bolsonarismo em Fortaleza foi uma intervenção mágica, porque foi um acidente eleitoral realmente nos 50 minutos do segundo tempo. Foi uma alegria, uma noite terrível. Bom, isto eu devo vos dizer que em lançamento de livros há sempre uma expectativa que o autor fale do livro. E, na verdade, na tradição que os autores fazem é ler uma passagem ou outra do livro e depois escrever dedicatórias. Essa é basicamente a tradição cerimonial do lançamento dos livros. Mas nós, como somos marxistas revolucionários, nós temos um ímpeto um pouco masoquista e, portanto, não perdemos a oportunidade, mesmo na véspera de um feriado, de ficar pelo menos umas 2 horas discutindo os destinos da humanidade. Então, eu vou falar sobre os destinos da humanidade. Vocês sabem que toda reunião comunista séria tem que durar no mínimo 2 horas. Então, vocês vão ter chance de ver o jogo do Brasil com o Uruguai, mas não os primeiros 10, 15 minutos. Né? Porque nós temos que manter a tradição. Menos de 2 horas é reformismo decadente. Como sabem, o dia de hoje foi marcado por 3 fatos fundamentais. No Brasil, nós não temos razões para o tédio. O dia se iniciou com uma operação da Polícia Federal que prendeu 5 militares da oficialidade do Exército que estão sendo denunciados como organizadores de uma conspiração que tinha como objetivo nada menos do que matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Ou seja, quando nós pensávamos que já tínhamos visto de tudo desde a quarta-feira passada, com, enfim, o atentado suicida do Tribunal Federal, em menos de uma semana nós temos mais este episódio, que agora é de dimensão pública, e que se apoia numa investigação que foi feita durante meses e confirma que, sob os auspícios do general Braga Neto, recordemos, foi ministro da Casa Civil, ministro da Defesa do governo Bolsonaro, era o seu braço direito, foi o interventor
do Temer no Rio de Janeiro, em 2017, e é um dos generais brasileiros que passou pelo Haiti. Na sua própria casa se construiu, mesmo depois do segundo turno, um plano que envolveria a versão contemporânea do regicídio, ou seja, o assassinato do presidente eleito e do presidente do Tribunal Federal. É um episódio da máxima gravidade, evidentemente, porque ele confirma que mesmo entre nós estávamos entre aqueles na esquerda com uma visão mais lúcida, se me permitem, do perigo que representava a em 2000. Imaginado que entre os planos dos golpistas iam além de uma assalto ao poder, porque houve tudo, como lembram, cortaram estradas, mobilizaram os caminhoneiros, acamparam na porta dos quartéis, houve um ensaio de um atentado bomba no caminho do aeroporto, ao lado de um depósito de combustível. Houve um semi-levante quando foi proclamado o resultado do Lula, e finalmente houve essa insurreição do 8 de janeiro. Mas agora nós sabemos que era ainda pior. Ainda era pior. Havia um plano de assassinar o Lula, o Alexandre de Moraes, o Xandão e o João. O dia não começou bem também, porque ontem foi autorizado pelo Biden, em visita relâmpago pela Amazônia, a autorização para que o governo dos Guedes utilizasse mísseis de média e longa distância dentro do território russo, e durante a própria madrugada, do dia de ontem para hoje, os ucranianos, o exército de Kiev, fez um ataque com mísseis que até então só podiam ser utilizados em território ucraniano. E, diante disso, o governo Putin respondeu dizendo que já tinha alertado Washington, Paris e Londres, potências nucleares, que a doutrina de segurança nacional que estava em vigência na Rússia e estabelecia que a Rússia só utilizaria armas nucleares contra potências igualmente com arsenais nucleares, estava suspensa, e que a Rússia consideraria a utilização dos mísseis de média e longa distância um ataque que já não era intermediado pela Ucrânia, mas era diretamente responsabilidade da OTAN, e responderia com armas táticas nucleares. Ninguém sabe se e quando ele fará, a posse de Trump prevista para 20 de janeiro, mas, evidentemente, a escalada da guerra da Ucrânia de ontem para hoje é muito grave. E não poderia deixar de citar o terceiro momento, hoje é terça-feira, dia 19, portanto, há 15 dias atrás, perante uma liderança entre as muitas da extrema-direita, mas com um acento neofascista mais claro que outras, venceu as eleições nos Estados Unidos. E isso é um tipo da situação mundial, evidentemente, por as relações políticas de forças entre os Estados do mundo, e é um fator de contaminação da influência da extrema-direita a nível internacional. Portanto, a minha primeira conclusão é que, se nas primeiras 3 terças-feiras de novembro aconteceu tudo isso, ainda quero vos recordar que ainda falta uma terça-feira antes de novembro acabará. E, portanto, não podemos nem prever o que vai acontecer na próxima terça-feira, mas é bom estarmos preparados. Estamos preparados para as terças-feiras, já sabemos que não são dias muito benignos. Isto não funciona muito bem, mas eu tenho uma piada para o Fortaleza, e essa vai funcionar de certeza, que eu guardei para o momento certo desta minha apresentação. Eu vou fundamentalmente desenvolver 4 temas que atravessam todo este livro, que são 3 temas fundamentais para uma reflexão, uma conversa sobre a situação
do mundo internacional, a conjuntura brasileira e a situação da esquerda. Bom, o primeiro tema. Bom, com a vitória de Trump, eu acho que fica mais ou menos claro para nós, agora com a vantagem retrospectiva, que algo muito profundo mudou no mundo nos últimos 10 anos. Ou seja, a partir, vou tomar como referência 2015, que é o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, em que foi, pela primeira vez desde a guerra, uma campanha em que o Partido Conservador se dividiu, mas aceitou a liderança da extrema-direita. Ou seja, Nick Farage, o líder da extrema-direita britânica, foi uma das, ao lado de Boris Johnson, foram as duas lideranças mais importantes da campanha de Brexit. E depois de 2016 é a primeira eleição do mandato de Trump, e é a data, digamos, na nossa parte do mundo, corresponde ao golpe institucional que foi no primeiro semestre de 2016. Então, a eleição de Trump, nós temos essa visão retrospectiva, algo muito profundo mudou no mundo nos últimos 10 anos, e nós temos que nos perguntar o que foi. E creio que com esta vantagem retrospectiva, nós podemos destacar 3 grandes mudanças. Haverá outras, seguramente há outras, que são desdobramentos destas 3 primeiras. A primeira grande conclusão que nós podemos tomar é que, pela primeira vez, desde o final da Segunda Guerra Mundial, não só no Brasil de forma muito intensa, mas a escala mundial, nós estamos completando uma década em que a economia capitalista mundial entrou em estagnação. Não entrou em recessão, ou seja, a crise de 2008 foi contornada por uma estratégia econômica até então inusitada, que foi o quantitative easing, chamado relaxamento monetário, ou seja, a emissão ilimitada de títulos da dívida que permitiam oferecer socorro às empresas privadas capitalistas muito endividadas que tinham, de fato, mergulhado em condição de falência diante do impacto da crise de 2008 e foram salvas porque o Estado interveio e comprou as ações dos grandes bancos norte-americanos, comprou as ações dos grandes grupos monopolistas, salvou o capitalismo de si próprio, elevando os patamares da dívida pública para alturas que nunca tinham atingido. Esta solução de emergência, que foi a financiarização ainda mais intensa, combatendo a liquidez com mais liquidez e abrindo a porteira para a explosão das dívidas públicas, em particular nos países centrais, né? A dívida pública do Japão já ultrapassou os 200% do PIB, já está muito próximo a 240% do PIB, a dívida pública da maior parte dos Estados europeus está acima de 120%, 130% do PIB, e mesmo a dívida norte-americana, que correspondia a 70% do PIB, superou os 100% do PIB. É uma estagnação que contrasta com o crescimento chinês. E, portanto, nós temos uma assimetria. A economia capitalista vinha conhecendo mini-booms por décadas. Ou seja, esgotada a fase da reconstrução nos primeiros 30 anos do pós-guerra, a economia capitalista, ou seja, a Troika, os Estados Unidos, associados à União Europeia, a Europa Ocidental da época, depois a União Europeia e o Japão, teve um mini-boom nos anos 80. Depois, com o Reagan. Depois teve um mini-boom nos anos 90 com Clinton. Depois teve um mini-boom com o Bush na primeira década do século XXI. A segunda década, ela se abre sobre o impacto da recessão pós-2008 e depois a recuperação foi tão limitada que podemos falar de uma estagnação. Evidentemente, o tema ganhou muita importância, repito, porque, em contraste, a economia chinesa não deixou de crescer num ritmo avassalador, com décadas, né? Hoje mais de 30 anos de um crescimento que permitiu que, quando consideramos a dimensão nominal dos PIBs, a China está
num patamar muito próximo ao patamar dos Estados Unidos. Nós estamos falando de alguma coisa, provavelmente os Estados Unidos devem estar com um PIB hoje de 25 trilhões de dólares e a China deve estar com alguma coisa em torno de 22, 23 trilhões de dólares. Ou seja, juntos, estes dois gigantes, eles representam pelo menos de metade da economia mundial, mas com uma dinâmica. E depois, muito mais lá atrás, vem os aliados estratégicos, a reserva estratégica dos Estados Unidos, que são a Europa Ocidental, com a Alemanha com um PIB de 4 trilhões, o Reino Unido 3 trilhões e meio, a França 3 trilhões, o Japão 4 trilhões, mas incomparavelmente menores. E, portanto, a primeira questão que mudou nesses últimos 10 anos é que o domínio do mundo está em disputa. Isso não acontecia desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, estamos aqui presentes, crescemos num mundo em que ninguém duvidava que a liderança era norte-americana. Mesmo durante a longa Guerra Fria com a União Soviética, a distribuição era gigantesca, somente no terreno militar do crescimento chinês, da estagnação ocidental do crescimento chinês. Nós podemos falar de um fracionamento da burguesia imperialista mundial em 2000. Há dois campos dentro da burguesia imperialista. Um campo que ainda proposta histórica, se procura proteger a multipolaridade, se procura manter negociações com a China, ainda que suspendendo o movimento de capitais do Ocidente para a Ásia, que financiou em grande medida o crescimento chinês e das outras economias que são fundamentalmente semicolônias chinesas, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas. Nós estamos falando de países onde um terço dos seus PIBs é controlada por fações burguesas chinesas que estavam na diáspora. Então, são semicolônias chinesas. Ainda que, em grande medida, algumas delas compartilham a influência chinesa com a norte-americana. E o fenômeno que é que esta divisão levou a que uma fração capitalista internacional abraçasse um projeto de extrema-direita que tem uma dinâmica que é neofascista. Não é o fascismo dos anos 20 e dos anos 30 do século passado, evidentemente, porque quando falamos dos anos 20 e 30 do ano passado, lembrem-se que nós estamos falando de um contexto que é a tragédia da Primeira Guerra Mundial, foi até então a guerra mais mortífera da história, mais de 10 milhões de mortos, no intervalo de 4 anos, mas num período, sobretudo, aberto pelo triunfo da primeira revolução dos trabalhadores da história, que triunfou o surgimento da República dos Sovietes. Surgiu um Estado que declarou que o poder estava ao serviço dos trabalhadores e da Revolução Socialista Mundial. E, evidentemente, a extrema-direita foi caracterizada, e tem com razão, pelos contemporâneos desse período histórico, da nossa tradição marxista, como uma corrente contra-revolucionária que respondia ao desespero das burguesias imperialistas diante do perigo de novas revoluções do público. Para isso, estavam dispostas a subverter os regimes democráticos liberais e impor regimes autoritários, nacionais, imperialistas, que se preparavam para impor uma derrota histórica aos trabalhadores da Europa e enfrentar a União Soviética. Esta caracterização passou pela história, houve guerra mundial. Foi uma guerra que se inicia em termo imperialista, mas rapidamente se transforma em guerra contra-revolucionária pela invasão da União Soviética. Nós não estamos nos anos 20, nos anos 30 em câmara lenta. Às vezes parece que estamos, né? Mas nós não estamos há 100 anos atrás só que em câmara lenta. Muitos fenômenos são parecidos com os 20, 30 anos atrás, mas há diferenças fundamentais. E a principal é que não há, neste momento, perigo real e iminente de revoluções socialistas. Nós já estamos há meia hora em termos de uso. Um meio século, 50
Até pouco tempo atrás, a historiografia usava, Fábio, a métrica dos 25 anos para medir uma geração. Como agora a expectativa de vida mudou, se aumentou a métrica para 30, mas são 2 gerações atrás. Então, a que responde o movimento fascista? Ele responde à necessidade de impor derrotas históricas à classe trabalhadora do Ocidente para se preparar para medir forças com o Oriente, para se preparar para uma guerra. Veja, os Estados Unidos não podem tirar da mesa a carta da guerra, porque a superioridade militar é hoje a sua principal vantagem comparativa. Mas, evidentemente, os Estados Unidos sabem que uma nova guerra com a China, já fizeram uma guerra com a China, por isso uma nova, seria uma guerra mundial. Uma guerra mundial coloca, não o capitalismo ameaçado, a vida civilizada organizada ameaçada. Então, mas os Estados Unidos não têm presença nessa guerra. Veja, o exército norte-americano é um exército mercenário, em que boa parte dos recrutas não vêm mais dos filhos da classe trabalhadora branca, proletária, vêm dos imigrantes. São os latinos e os negros, os soldados que se alistam no exército profissional, porque é a única maneira de construírem um pé de meia para poder depois pagar estudos e saírem da condição da pobreza. É necessário para os Estados Unidos um novo grau de coesão social interna. E isso responde pela tese. Ele fala aquilo que é música para os ouvidos de camadas médias de trabalhadores brancos que não viram senão as suas vidas mergulharem numa intensa decadência ao longo dos últimos 25, 30 anos. E que foram envenenados ideologicamente pela extrema-direita para identificar um imigrante que vem da fronteira do México como seu inimigo. Da mesma forma que o nazismo envenenou uma parte da classe trabalhadora, sobretudo nas camadas médias, na Alemanha dos anos 20 e dos 30, contra os judeus. O antissemitismo norte-americano do século XXI é o racismo contra os negros e contra os latinos. É um movimento de divisão da classe trabalhadora que tem como objetivo reconstruir a coesão social interna dos Estados Unidos, se necessário, com a deportação em massa de milhões e milhões de imigrantes, que não pode ser feito senão no ano militar. Não pode ser feito senão com decretação de estado de emergência, que foi anunciado ontem pelo Trump. E, portanto, com autorização para o emprego das Forças Armadas dentro do território norte-americano. Esse movimento neofascista, ele é hoje a corrente política mais dinâmica em todo o Ocidente. E ele se prepara para um conflito com o Oriente. Se prepara para uma medição de forças. Enquanto a fração que prevalece na Europa, por enquanto, a fração democrático-liberal, quer manter as instâncias multilaterais, quer manter a legitimidade da ONU, quer manter canais de negociações com os chineses, aceita a pressão norte-americana para uma retirada, mas gradual, dos investimentos da China e o deslocamento industrial de volta para a Europa. Mas tem que o fazer em ritmo muito mais lento do que os Estados Unidos. Não tem condições de, através de uma intervenção de choque, quebrar todas as cadeias produtivas que foram construídas em associação com os chineses e que são boa parte do que se liga com o padrão de vida médio que tem hoje na Europa Ocidental. Há um padrão de vida médio hoje ainda muito elevado na Europa Ocidental. A classe trabalhadora europeia é de longe aquela que tem mais direitos, é aquela que tem um padrão de vida mais elevado. É impensável para o metalúrgico alemão não passar o mês de férias no Mediterrâneo, seja na Grécia, na Itália, no sul da Espanha, nas Ilhas Baleares. É impensável para um trabalhador holandês não ter um mês de férias e não pegar um voo charter, um voo de uma companhia low cost, e os jovens vão em massa conhecer o Bangladesh, a Índia, o Paquistão, o Brasil, a Argentina, Machu Picchu.
É impensável, mas é isto que não pode ser mantido, porque isto não é mais sustentável. Então, o segundo elemento-chave da situação mundial é esta fratura da burguesia mundial que se prepara, e estão divididos, e há uma aladura que aspira a luta pelo poder, tem instinto de poder e construiu uma base de massas. Há uma fração capitalista forte por trás de Trump, por trás de Le Pen, por trás do atual governo de coalizão com os fascistas na Holanda, na Áustria, na Itália, nem vos digo Vox na Espanha e o Chega em Portugal. Frações burguesas, grandes grupos empresariais. Depois nós temos as camadas médias, acomodadas, e que deslocaram-se, uma parte estão divididas, evidentemente. É mais acentuado o seu movimento à extrema-direita nos Estados Unidos do que na Europa Ocidental, mas também acompanha esta dinâmica na Europa Ocidental. Finalmente, o mais dramático de tudo, já me referi, é a divisão da classe trabalhadora. O fascismo está dividido a classe trabalhadora em todo o mundo, por vários fatores. Mais adiante, talvez eu possa comentar. Bom, o terceiro elemento é que nós estamos assistindo, e de forma mais acentuada, a um processo de profunda transformação nas forças produtivas. Existiu na nossa tradição marxista revolucionária uma visão um pouco absolutizada, às vezes. Bom, a minha mão ficou pesada nos primeiros 25 anos da minha militância. Então, 25 anos da minha militância. Então, mas é evidente que a interpretação de que as forças produtivas deixaram de crescer ao final da Primeira Guerra Mundial não tem sustentação em nenhum debate mais complexo. Há um processo de transformação aceleradíssima nas forças produtivas. Ele está apoiado agora, fundamentalmente, em inovações em 4 grandes ramos que têm muita importância na configuração do mundo que virá. Primeiro, como vocês sabem, já me referi, é a ruptura das cadeias produtivas, especialmente no terreno das aplicações tecnológicas da nanotecnologia. E entre as nanotecnologias, a mais importante é a dos microprocessadores, porque isso é estado nas telecomunicações e na indústria militar. O paradoxo é que essa nova tecnologia não foi desenvolvida nos Estados Unidos. Todas as outras 3 que eu vou citar foram. Esta não. Esta foi desenvolvida na Holanda e em Taiwan. É um tema muito interessante, Vitorino, porque em Taiwan, mas foi esse. E, na verdade, agora, nos últimos 2 anos, Biden fez um acordo com o chinês Taiwan de transferência de toda a tecnologia. Está sendo construída uma mega fábrica, vai ser a maior do mundo. Um investimento de $4,5 bilhões do Arizona para a produção dos chips de última geração. Na verdade, não é de última geração, porque os chineses de Taiwan não entregaram as de última geração. Só eles e os holandeses é que têm. Mas não se preocupem, vai ser difícil dobrar os chineses, porque negociar com os chineses é pior que a festa de Natal da minha família. Mas com os holandeses eles vão se dobrar rapidinho. Vocês sabem que os chineses são como os pernambucanos, não vale a pena brigar com eles. E como os escoceses. Os romanos chegaram até a fronteira do que chamavam antigamente a Inglaterra com a Escócia, construíram, olharam, viram as Highlands, viram o povo que viviam lá, os Picts, construíram a muralha e voltaram para trás e disseram, não vale a pena. Os holandeses resolveram brigar com os pernambucanos e depois de 25 anos disseram, não vale a pena. A Antônio Vieira foi para Amsterdã e propôs, a gente paga uma compensação, tá bom? Eles disseram, fechamos o acordo. Não vale a pena brigar com os pernambucanos. Os terceiros com os quais não vale a pena brigar são os chineses. Não há nenhuma chance de ganhar uma briga com os chineses. O certo é que, nesse terreno das nanotecnologias, no terreno da biogenética, com o desenvolvimento dos novos fármacos, há uma expansão muito acelerada. Aí é tecnologia norte-americana.
Vocês devem estar acompanhando. O Ozempic já é a medicação de longe mais vendida do Brasil, um medicamento que chegou no mercado nos últimos 3 anos, explodiu. Como o Ozempic, há vários outros produtos fármacos que estarão chegando, onde a margem de lucro é muito elevada, a vantagem competitiva da indústria norte-americana sobre os suíços, que é depois da norte-americana a mais poderosa do mundo, é muito grande. E, finalmente, nós temos a transição energética e o complexo militar industrial. Nesses 2 terrenos também os Estados Unidos levam vantagens comparativas, desenvolvem as mais últimas tecnologias. Então, esta reestruturação produtiva tem sido a mais acelerada da história. Aqueles mais veteranos aqui na sala, como eu, o Renato, o Fábio e a Neri, nós lembramos do impacto. Isso é um elogio. O etarismo está fora de moda, é um elogio. Você é veterano, é um charme total. Veterano está nativo. Para cada um de nós está nativa, 50, 100, 200 caras pelo caminho. Ele tem direito à medalha, aplauso só pelo fato de estar vivo, existir e continuar lutando. Fechei o parênteses, pelo menos alguns de nós. Né? O certo é que nós vimos a internet. A internet foi um impacto monumental no final dos anos 90. Nós estamos assistindo mais intensa, mais acelerada, é um processo muito mais vertiginoso de substituição tecnológica. Evidentemente, este é um dos trunfos que estão na disputa pelo domínio do mundo. Esta aceleração obedece a um cálculo político-social, ou seja, a ganância capitalista, ela não é somente um sentimento, ela é parte do instinto de classe, ou seja, ela responde a um cálculo político de qual é a relação política e social de forças. Então, a premissa que nós temos que incorporar é que os neofascistas realmente consideram que é possível impor o derrota histórico, que estão dispostos mesmo a medir forças com a classe trabalhadora, que estão mesmo dispostos a colocar exército nas ruas, tropas nas ruas, subverter por dentro os regimes democráticos eleitorais. No caso do Brasil, se for preciso, matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Nós estamos falando de uma corrente, portanto, repito, instinto de poder, tem projeto político e há uma estratégia histórica. A estratégia histórica é manter o domínio do mundo, recolonizar a América Latina, disputar a recolonização da África e, como prioridade, ocupar o papel da liderança no Pacífico. Esta é a primeira mudança e os perigos são gigantescos. Claro, diante disso, há 3 posições, na esquerda e fora da esquerda. A primeira é que há o perigo, alguns interpretam que há o perigo iminente e real de uma guerra mundial. A segunda posição é que não há perigo iminente e real de uma guerra mundial. E a terceira posição é que considera que isto está, por enquanto, no fim. É uma discussão muito... faz sentido, evidentemente, nós temos que fazer cálculo, considerar todos os fatores. É provável que haja uma guerra mundial, digamos, em prazos relativamente curtos, quando estamos tratando de guerra, estamos falando de 2 ou 3 anos, que a China não quer. Quando não quer, não quer. A China sabe que precisa de guerra, ou seja, quando nós pensamos, o mercado mundial tem que pensar na dimensão, mas não basta pensar só na dimensão, tem que considerar outros fatores, tem que pensar a coesão social. A China tem hoje um PIB per capita de $24 mil, o norte-americano é de $80 mil. Essa é a diferença. 80 a 80 mil, 24 a 24 mil. E os graus de desigualdade social na China não estão diminuindo, estão aumentando. Evidentemente, a coesão social interna da China hoje é muito mais elevada que a norte-americana. Mas essa é um dos temas centrais, justamente, que explica a eleição Trump. Ele quer aumentar a coesão social. Ele sabe que não pode votar a China se não tiver uma retaguarda, pelo menos tão coesionada como aquela que Roosevelt se beneficiar entre 39 e 41. E ainda assim teve que adiar por 2 anos a guerra. E ainda assim só entrou depois do ataque japonês em Pearl Harbor.
Lembra-se que nos 2 primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, Londres ficou sozinha na luta contra Berlim. Hitler tinha assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop, a divisão da Polônia, e estava convencido que a prioridade de Hitler era derrotar o Reino Unido, a Inglaterra, e não voltar-se contra a União Soviética. Muito bem. Os cálculos que são feitos pelos líderes do Estado Mundial devem despertar em nós imensa dúvida, imensa... ou seja, nós não podemos ser ingênuos e assumir como dado da realidade declarações dos líderes que estão à frente do Estado. Não foi assim que Leon Trotsky reagiu quando estávamos na iminência da Segunda Guerra Mundial. Ao contrário, contra a imensa maioria, quase a totalidade das vozes da esquerda mundial, moderada ou radical. Trotsky foi uma das poucas vozes que alertou que o caminho da Alemanha para a guerra mundial, para a guerra contra a Europa Ocidental, para a guerra contra a Rússia, era incontornável. O que ele tinha dúvidas é se a Alemanha teria ou não a disposição de ir à guerra contra os Estados Unidos, se os Estados Unidos teriam ou não a disposição de ir à guerra contra a Alemanha. E ele queria evitar a qualquer preço que os Estados Unidos entrassem na guerra contra a Alemanha. Era a favor de uma dominação compartilhada dos povos de ascendência anglo-saxã. Estava errado. Pronto, estava certo, os outros estavam errados. Então, nós trabalhamos com a premissa de que não há perigo real iminente, não porque possamos ter a certeza de que a pressão da Europa sobre os Estados Unidos será o suficiente para conter Trump, que não podemos ter essa certeza, mas porque é muito mais provável apostar que a direção chinesa não aceitará as provocações de Trump e dos Estados Unidos. Certeza, veja. E se Putin, e se lançam mísseis que atingem alguns grandes centros, eventualmente atingem Moscou. Se há uma explosão nacionalista na Rússia, se Putin lança armas nucleares contra a Ucrânia, o desdobramento dessa escalada é imprevisível. Noutra escala, mas não menos perigoso. Não sei se eu já disse, não menos perigoso. Se Israel e Trump se unem para uma provocação mais aberta com o Irã, ninguém pode ter a garantia que o governo de Teherã não tenha a disposição de ter. Ainda que a coesão social interna do Irã hoje seja muito pequena, comparada com o que já foi no passado. E, portanto, seja do ponto de vista político, social ou militar, as condições da guerra para o Irã seriam devastadoramente desfavoráveis, mas, se tiver um apoio da Rússia, não nos pode descartar. E o fato é que há novidades do mundo, coisas impensáveis até 2 meses atrás. A Coreia do Norte, vejam vocês, mandou 10 mil soldados para lutar em Kursk ao lado das tropas do Putin. Certo? Isso é surpreendente. Seria também surpreendente se a Leila perdesse as eleições de domingo do Palmeiras, mas isso é muito surpreendente. Obrigado aos 3 que acharam divertida. Como o meu plano é torturá-los até às 9h30, eu planejei 10 piadas. Por enquanto está 2-1, eu acertei uma. Bom, o segundo elemento que eu quero vos fazer no comentário breve do estado da arte, do debate, é sobre a crise ambiental. Evidentemente, nós sabemos que os números, os dados, enfim, toda a informação disponível no ano passado, deste ano, são devastadores. Nós já sabemos que todas as projeções que os especialistas, climatologistas tinham feito para 2030 foram antecipadas para estes últimos 2 anos. Diante desta situação, não fiquem muito confortáveis. Eu sei que a mente humana ela nos aprisiona numa armadilha mental, que é que nós tendemos a imaginar que o dia de amanhã vai ser fundamentalmente igual ao dia de hoje. Se a seleção brasileira hoje golear o Uruguai, nós já vamos ficar todos animadinhos pensando que depois vai golear a Colômbia, vai ganhar da Argentina.
A mente humana, ela tende a fazer cálculos muito imediatistas. É parte, digamos, da nossa adaptação darwiniana, é parte da nossa economia política neurótica. Nós projetamos continuidades, as rupturas nos custam. Muito bem. É preciso abrir a mente para a ideia de que estamos pensando à beira do abismo e há um perigo de uma catástrofe inimaginável. E diante desta realidade, há 4 posições hoje, fundamentalmente, dentro do debate. E, inclusive, algumas letras. A primeira posição é a mais simples, é a dos negacionistas. Há negacionistas em diferentes níveis, todos eles compartilham a ideia de que o custo de uma transição energética muito acelerada seria muito mais alto do que o aquecimento global. Ou seja, se a transição energética for feita num ritmo vertiginoso, os custos produtivos inevitáveis se traduziriam numa escalada inflacionária muito maior do que aquela que a pandemia provocou e desestabilizaria os governos do mundo inteiro, alguns em mais intensidade e outros em menos. Então, os negacionistas, claro, há vários tipos de negacionistas, desde mais obtusos, que diretamente rejeitam os dados, e rejeitam que o aquecimento, até aqueles que reconhecem que há aquecimento, mas rejeitam que ele seja resultado da ação humana e de toda uma estrutura redutiva. Caducou. As metas do Acordo de Paris eram garantir que não se cruzaria a fronteira da elevação de 1,5 graus Celsius da temperatura global. Bom, nós já estamos ali na fronteira dessa elevação. Bom, a terceira posição é a posição de setores do movimento ambientalista mais radicais que defendem o crescimento. Ou seja, dizem que não é somente necessário descarbonizar a economia, mas é necessário decrescer. Essa posição tem algum peso de massa, sobretudo na juventude universitária, estudantil nos países centrais, especialmente na Europa. São os defensores do decrescimento em escala mundial. Evidentemente, esta posição é inegociável para aqueles que vivemos no sul global. Nós lá vivemos no sul global. Ainda que o Brasil seja na periferia da economia, entre os países dependentes, de longe, a economia capitalista mais forte, nós temos um PIB de 2 trilhões de dólares, que nos coloca entre os 10 primeiros do mundo, se considerarmos um filtro tipo PPC, paridade de poder de compra. Evidentemente, um país como o Brasil não pode renunciar ao crescimento econômico, ele tem que ter uma estratégia de crescimento e desenvolvimento econômico, porque nós já temos, grosso modo, 1/4 do país em condições de extrema miséria e metade do país em condições de pobreza. E a única maneira de superar isso, rapidamente, é crescimento e revolução socialista. Não vamos renunciar à revolução socialista, muito menos ao crescimento. Finalmente, há uma posição de um movimento ambientalista que é de esquerda e que considera indivisível a luta pela descarbonização com a luta social e com as compensações que devem beneficiar, em primeiro lugar, as populações dos países dependentes e periféricos da África subsaariana, mas também da América Andina e do extremo leste da Ásia. Este tema, ele é um tema absolutamente central, mas a mobilização efetiva que nós conseguimos realizar contra isso, quando eu digo nós, é que o sujeito é toda a esquerda mundial, todas as suas variantes moderadas, radicais, ultra-revolucionárias, é muito limitado. Mas nós temos que ter a mente aberta porque isso vai mudar. Vou repetir. Esta relativa que tem impacto na relação de forças, sim, serão necessários. Mais hecatombe. A inundação do Rio Grande do Sul, não foi bastante. Foi uma tragédia bíblica. Mas o mesmo que era o prefeito foi reeleito. Não foi bastante. A seca da Amazônia não é o bastante.
evidentemente, nós veremos saltos muito rápidos. É sobre o impacto do martelo da história que a consciência é construída. Bom, a minha última nota de hoje é sobre a crise da esquerda. Veja, a crise da esquerda é menos discutida, mas é aquela a qual nós deveríamos dar mais atenção. Porque há uma crise do sistema internacional de Estados, é assim. Há uma crise econômica do capitalismo, é assim. Há uma crise ambiental, é assim. Mas a única crise sobre a qual nós podemos cumprir um papel, ser sujeitos, ou seja, agirmos e, através da nossa ação, transformar o mundo, é a crise da esquerda. Essa é a crise da qual nós podemos cumprir um papel qualitativo. Então, analisar a crise da esquerda é o tema mais difícil, o mais importante, o mais decisivo, e, paradoxalmente, é o tema menos analisado. Há muito pouca análise. Há muitas boutadas, há muitas frases de efeito. A esquerda morreu, a esquerda está doente, a esquerda está saudável. Há frases de efeito, boutadas. A análise ela tem que considerar uma métrica complexa, fatores objetivos e subjetivos. Eu vou destacar 2 ou 3 fatores objetivos e um fator subjetivo. Os 2 ou 3 fatores subjetivos. Nós dizemos na tradição marxista que, quando fazemos uma análise que é separar partes do todo, os fatores subjetivos são aqueles que dependem da nossa ação. Estão além da nossa ação. A lei da gravidade, os corpos se atraem na razão direta da sua massa, o inverso do quadrado da distância, é um fator objetivo. No planeta Terra, e aparece no universo, a lei da gravidade está em vigor. Por enquanto, não ocorreu a nenhum bolsonarista votar em alguma Câmara de Vereadores a anulação da gravidade. A lei da gravidade. Há fatores objetivos que independem da nossa vontade. Primeiro, foi um fator objetivo que, diante do esgotamento do crescimento acelerado dos 30 anos do pós-guerra, houve um giro do capitalismo mundial para acelerar o investimento em ciência e tecnologia, privatizar através de leis de patentes cada vez mais rigorosas, o controle monopólio das aplicações da ciência aplicada e numa velocidade limitada, introduzir as inovações tecnológicas no processo produtivo. Nós chamamos, grosso modo, a esta dinâmica os impactos ficam claros a partir da segunda metade dos anos 80 nos países centrais, mais claros no Brasil a partir da primeira metade dos anos 90, chegaram no Brasil esses impactos, mas foram impactos gigantescos. Por exemplo, vocês não vão acreditar, a maioria dos que estão nessa sala, mas no Brasil existiam, em 1980, 750 mil bancários. 750 mil bancários? É um exército de bancários. Hoje, os bancários estão reduzidos a menos de 20% do que foram. Então, chama-se a isso impacto da reestruturação produtiva. Quando nós pensamos na economia mundial antes dos anos 90, o batalhão mais pesado, o batalhão com maior força social de impacto da classe trabalhadora era a classe operária industrial. O peso relativo da classe operária industrial dentro do mundo do trabalho diminuiu vertiginosamente desde então. Em alguns países mais do que outros. O Brasil, importante saber, é um dos países onde o peso relativo da classe operária industrial ainda é um dos maiores do mundo. Não menores, maiores. No Brasil há 2 milhões de operários industriais. Sobre uma população economicamente ativa de 105 milhões de pessoas. 31 milhões de contratos de CLT. 13 milhões de funcionários públicos. 12 milhões de operários industriais. Não é a realidade dos
países centrais, e, à exceção da China, não é a realidade da maioria dos países periféricos. Vejam, paradoxalmente, a classe trabalhadora nunca foi tão grande no mundo. O mundo do trabalho assalariado, ou seja, o padrão que prevalece nas relações sociais, a escala internacional, é que a imensa maioria das pessoas economicamente ativas tem um patrão e vende a força de trabalho. Então, a classe trabalhadora nunca foi tão forte, ela é proporcionalmente às outras classes da sociedade, a maior classe da sociedade, não é mais o mundo camponês. Até 1965, o mundo agrário camponês era a maior parcela da sociedade. Hoje é a classe trabalhadora assalariada. Mas dentro da classe trabalhadora assalariada, a classe operária industrial perdeu força social de impacto. Então, é um paradoxo. Essa transformação teve um impacto muito grande na relação social de forças, porque a capacidade da classe operária industrial liderar a classe trabalhadora foi o padrão durante 100 anos no mundo. Não durante 20, não durante 30, durante 100 anos. Ou seja, fundamentalmente, de 1880 a 1980, em todos os países, o batalhão de frente da luta social era a classe operária industrial. Quando se pensava em proletariado alemão, IG Metall. Não é. São sindicatos de professores. Quando se pensava em classe operária francesa, Renault, Billancourt, Peugeot. Não é mais. E no Brasil, quando pensávamos em classe trabalhadora, nós pensávamos em metalúrgicos. Metalúrgicos do ABC. Não é mais. Portanto, nós temos um deslocamento no qual hoje, por exemplo, nós vamos pensar qual é a categoria, a parcela da classe trabalhadora mais combativa à escala mundial. De longe são os professores da educação pública. Em todo o mundo. A começar pela França. Está em disputa na Inglaterra entre os professores e as enfermeiras. Nos Estados Unidos, paradoxalmente, professores e enfermeiras disputando. Em Chicago, professores, em Nova York, enfermeiros. E no Brasil, os enfermeiros estão se fortalecendo. É uma das prioridades da implantação. Enfermeiro. Então, estes são mudanças objetivas que remetem à reestruturação produtiva. Uma classe trabalhadora mais instruída, mais escolarizada, mas menos concentrada, mais heterogênea, com mais diversidade interna, com mais desconfianças no seu interior. Segunda mudança objetiva gigante é a restauração capitalista. Nós temos que olhar o mundo tal como ele é. Não é nenhum país do mundo em transição para o socialismo. Então, quando nós pensamos na conjuntura, nós temos que partir da premissa que há uma relação de forças desfavorável, qualitativa, à escala mundial, por um período histórico. Nós temos que, inclusive, nos perguntar se não é um período histórico. E é o meu ponto de partida de hoje, lembra, 2015? Se mudou, foi pior do que foi entre 90 e 2015. Uma relação de forças reacionária. Alguns até exageram, dizem uma relação de forças contra-revolucionárias, o que é um exagero. Veja, desde 90 existiram ondas revolucionárias. Existiu uma onda revolucionária neste continente. Ao final dos anos 90, nós estamos falando da derrubada de governos no Equador, greve geral, derrubada do governo da Bolívia, mobilizações na escala de milhões, derrubada de governos em cascata na Argentina, e algo até então inusitado, a derrubada de uma junta militar que tinha dado um golpe de Estado pela primeira vez na história, com o apoio da embaixada norte-americana na Venezuela, contra os Chaves, em 2002. Então, nós vemos ali um período que se inicia em 99 e vai até 2003, 2005, foi uma onda revolucionária, revoluções democráticas. Eu gosto da metáfora de Leon Trotsky, revoluções de fevereiro, revoluções
populares. Depois tivemos uma segunda grande onda, que foi a Primavera Árabe. Mas o balanço é devastador. Ambas estas ondas foram derrotadas. Então, o segundo elemento é que estamos, depois da restauração capitalista, numa relação de forças muito desfavorável. Alguns tentam alimentar uma expectativa que é essencialmente ideológica. Sim, nós não temos a União Soviética, nós temos a China. Bom, é preciso ter realmente uma enorme credibilidade em fazer uma aposta na estratégia chinesa de restaurar o capitalismo durante 100 anos para depois fazer uma curva à esquerda e reconstruir o socialismo. Ou seja, os netos dos burgueses atuais, repito, os netos dos burgueses adultos atuais, têm que convencer os filhos deles que ainda estão por nascer, que vão devolver para o povo chinês toda a riqueza acumulada nos últimos 100 anos. Isto é mais ou menos, corresponde, em linguagem marxista, a acreditar na vida depois da morte. Se isto é um projeto socialista, é o projeto socialista mais utópico da história da humanidade. Eu, sinceramente, entre o socialismo do século XXII chinês e acreditar na vida depois da morte da tradição judaico-cristã, eu prefiro a do judaico-cristã, porque pelo menos tem muita poesia nos evangelhos. Como literatura, eu acho uma literatura mágica, mais divertida, mais inspiradora. Isto não é razoável. Portanto, a verdade é que a conclusão que nós temos que retirar de forma sóbria é que o mundo evolui mal, vai haver muitas resistências, mas estamos dentro de um quadro no qual o debilitamento da esquerda nos deixou numa situação defensiva estratégica. Finalmente, os fatores subjetivos. Eu vou destacar somente um por razões de tempo. Haveria muitos. Para falar mal da esquerda, que é a discussão dos erros da esquerda, os fatores subjetivos. Vou destacar somente um. Que penso que é o mais grave. Fundamentalmente, o que prevalece hoje na esquerda mundial e no Brasil é a ideia de que a situação é tão desfavorável, tão desfavorável, que não se pode provocar o inimigo, não se pode fazer nenhum movimento de iniciativa, não é possível concentrar forças, não é possível fazer aposta numa luta, não é possível iniciar nenhuma campanha, não é possível desenhar no chão nenhuma linha e dizer basta e não passar essa linha e faremos tudo que for necessário. Já é um abuso definida como uma estratégia. Porque uma estratégia, na nossa tradição, uma estratégia de poder, estratégia é um termo relativo, estratégia e tática são termos relativos, evidentemente. Mas a estratégia, no sentido clássico, é a estratégia da luta para mudar o mundo. O objetivo, a existência da esquerda, o sentido da sua existência é ser a representação dos trabalhadores contra o capital para derrotar o capitalismo, transformar a sociedade e iniciar uma transição a uma forma de sociabilidade superior, que ainda está por ser inventada. Mas que nós partimos de uma premissa, é aquela que vai além da propriedade privada e aposta na desmercantilização do mundo. Isso é ser de esquerda, uma fórmula muito simplificada. Não é só isso, evidentemente, a gente sabe. É um compromisso de classe, é um compromisso internacionalista, mas o pilar estratégico é esta aposta. A estratégia não provocar, ela não deixa muito claro qual é a taxa média do crescimento mundial, e isso, evidentemente, é muito bom para uma sociedade como a brasileira, por variadas razões. Uma sociedade jovem, nós estamos ainda na fase final de completar a transição demográfica, e, portanto, proporcionalmente aos 205 milhões de brasileiros, estes 105 milhões da população economicamente ativa nunca foram tantos, e isso abre oportunidades para erradicar a miséria e reduzir qualitativamente a pobreza. Então, o Brasil está encruzilhado entre
não pode perder a oportunidade histórica do bônus demográfico, não pode perder a oportunidade histórica de ter a geração mais educada, mais instruída, não pode perder a oportunidade histórica de, ainda que por uma margem muito estreita, Lula ter vencido as eleições de 2022. No entanto, a aposta é crescimento muito contido, não provocar, não desafiar os limites da governabilidade, dos pactos com a fração burguesa, liderada por Lira e o Centrão no Congresso Nacional. E, evidentemente, esta estratégia de não provocar, ela nos impõe recuar, recuar, recuar. E, evidentemente, isto abre o caminho para que a extrema-direita aumente a sua audiência e a sua influência. Termino com o xiste. Uma anedota. Desde a pandemia até o final de 23, suspendi os xistes e as anedotas. Durante muitas décadas, eu sempre terminei as intervenções com um xiste. Outros gostam de poesias. Eu gosto de xistes, de anedotas. Essa história, entretanto, é verdadeira. As melhores anedotas são as verdadeiras. E quando eu entrei no movimento estudantil em 1973, eu tinha 15 para 16 anos, estava no liceu, no movimento secundarista, e vivia em Lisboa. Minha família tinha saído de Portugal, tinha saído do Brasil depois de 64. Minha mãe trabalhava no Itamaraty, tinha um cargo de confiança, ela era secretária do Santiago Dantas, e depois do golpe, os militares disseram para ela, dona Zina, isso é que é ser trotskista, Fábio. O nome da minha mãe é o nome da filha do Trotsky, Zina. Ninguém achou graça. Eufrazina, tiveram piedade. Eufrazina, tiveram piedade, puseram Zina. E os militares iam mandar minha mãe para Brasília, sair do Rio de Janeiro, uma sala sem janela, e a situação do meu pai era pior, porque era detetive, inspetora da Polícia Federal, ex-militar, e tinha uma ficha comunista, era mais difícil. Então, saíram do país, eu fui criado fora do Brasil, fiquei 12 anos fora, e cheguei ao alvorecer da vida adulta, na véspera do 25 de abril. E entrei no movimento um ano antes, em 73, fui a uma assembleia do movimento estudantil, e os debates eram, como vocês podem imaginar, os que já fizeram o movimento estudantil, acalorados, intensos, provocatórios, ainda que com aquele espírito fraternal de frente única, de que sabe que a chance de todo mundo ser detido, passar uma noite na cadeia era grande. A polêmica era sempre muito simples, onde vamos fazer o nosso próximo protesto. E se era de manhã ou à tarde. Então, basicamente, havia os moderados e radicais. Havia muitas propostas, cada grupo insistia em defender a sua, era infernal. A gente tinha medo de ser invadida a Assembleia, ser interrompida pela polícia, mas da votação final era ser moderados contra os radicais. Essencialmente, os moderados diziam, vamos fazer a manifestação, a bandeira era nem mais um só soldado para as colônias, no Chiado, no Largo de Camões, na entrada do Bairro Alto, no Alto de Moura, porque para baixo todos nos ajudam, vamos com a lei da gravidade, é mais fácil por dentro fugir. Tem várias rotas alternativas, para Cortés, para o Caixa de Sodré, para baixo, para o Príncipe Real, muitas saídas. E tem universidade, que é um prédio da Faculdade de Ciências que era perto, e em geral a polícia não invadia os prédios universitários. Essa era a proposta dos moderados. Os radicais defendiam que tinha sido Rousseau. Bom, fazer a manifestação do Rousseau era mais ou menos a mesma coisa que fazer a manifestação na porta do Palácio de São Bento. O Rousseau é a praça central, fica no plano, muito mais difícil de fugir, mas a visibilidade da manifestação era enorme no Rousseau. Então, nós não éramos muitos, nós éramos 150 ou 200. Gritávamos muito, éramos muito enérgicos, mas nós éramos todos cabeludos. A maioria da população olhava para nós e via, estes são os universitários. Nem mais um só soldado para as colônias. A população acompanhava aquilo com uma certa simpatia, mas também com uma certa estranheza de classe, porque os filhos das classes populares iam mesmo para as colônias.
E eles sabiam que os filhos das camadas médias que iam entrar nas universidades iam fugir do país. Era verdade. Por quê? Porque tinham contato. Fugiam. Já não iam para a guerra. Antes da votação, um camarada que eu nunca tinha visto, ele chamava-se Guga, já faleceu, tomou a palavra e eu conto isso porque teve muito impacto sobre mim. Ele disse assim: eu compreendo, aqui há duas estratégias. Há uma estratégia que é correr mais riscos, mas acumular mais forças. Há uma estratégia que é contornar os riscos, reduzir os riscos, ainda que seja menos moralizadora, não acumula tantas forças. Eu entendi o argumento dos camaradas que querem ir para o Chiado. Eu entendo argumentos moderados. Nós damos um passo à frente, 2 passos atrás. 5 passos à frente, 20 passos para trás. 3 passos à frente, 80 passos para trás. Mas não passa nada. Como numa redonda, é só uma questão de tempo. Nós vamos surpreender a ditadura pelas costas. Esse militante me ganhou para a 4ª Internacional. Obrigado. A linha, portanto, é não recuar. Sempre bom, né?